prestar muita atenção às verdades de Jesus, as verdades que temos ouvido, senão podemos não desviar dela. Vamos repetir esse verso. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, senão podemos nos desviar dela. Porque se é certo que as mensagens vindas dos anjos sempre têm se mostrado verdadeiras, o povo tem sido sempre castigado por lhes desobedecer, que é que nos leva a pensar que podemos escapar. Se formos indiferentes a esta grande salvação anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo e que nos foi transmitida por aqueles que o ouviram falar, aqui uma pergunta para nós. Em todo o tempo a palavra do Senhor é a verdade aqui. O que podemos nós, se foi anunciada pelos anjos, e no nosso tempo foi anunciado, nessa era, na era da nova aliança, foi anunciado pelo próprio Jesus Cristo. Como podemos nós desviarmos deste caminho? Continuando, verso 4. Deus sempre tem nos mostrado que estas mensagens são verdadeiras por meio de sinais, maravilhas e diferentes milagres e concedendo certos dons especiais da parte do Espírito Santo àqueles que creem de acordo com a sua vontade. E o mundo futuro, a respeito do qual estamos falando, não será dirigido por anjos, porque em certo lugar das Escrituras alguém diz que é o homem para que o Senhor se preocupe tanto com ele, e quem é este filho do homem para que o honre tão magnificamente? Porque embora o tivesse feito durante pouco tempo, menos do que os anjos, agora o coroou de glória e de honra e o colocou como responsável absoluto por tudo quanto existe. Não fica nada fora do seu domínio. Ainda não vimos tudo isso acontecer, mas vemos sim Jesus, que por um pouco momento feito menor que os anjos, coroado agora por Deus com glória e honra, porquanto ele sofreu a morte por nós. Ora, pela graça de Deus, Jesus provou a morte por todas as pessoas, e era justo e conveniente que Deus, de quem tudo provém, e por meio de quem tudo existe, permitisse que Jesus sofresse, porque ao fazê-lo, ele estava levando filhos à glória, porquanto, por meio do sofrimento, Jesus tornou-se perfeito como autor deles. Ora, tanto aquele que santifica, quanto os que são santificados, têm agora o mesmo Pai, e por isso que Jesus não se envergonha de nos chamar seus irmãos, porque ele diz: falarei aos meus irmãos do seu nome e cantaremos seus louvores na reunião do povo. Noutra ocasião ele disse: porei minha confiança em Deus. E ainda numa outra vez, vejam, aqui estou com os filhos que me deu. Visto que nós, os filhos, somos seres humanos feitos de carne e sangue, ele se tornou carne e sangue também pelo nascimento em forma humana, pois somente como ser humano ele poderia morrer e, morrendo, derrotar o poder do diabo, que tinha o poder da morte.
Só dessa maneira é que ele poderia libertar aqueles que durante a vida toda estiveram escravizados pelo medo da morte. Todos nós sabemos que ele não veio socorrer anjos, mas sim os descendentes de Abraão. E era necessário que Jesus fosse como nós, os seus irmãos, a fim de que ele pudesse ser, diante de Deus, o nosso sumo sacerdote misericordioso e fiel para perdoar os pecados do povo, pois visto que ele próprio agora já passou pelo sofrimento, pela tentação, quando sofremos e somos tentados, ele sabe como é isso e assim é capaz de nos ajudar. Deus abençoe a sua palavra lida nesta noite, que ela possa encontrar lugar no nosso coração. Amém.